Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vinda na sala. Nosso lugar de encontro, de estudo, de meditação na palavra do Senhor. E nessa noite nós vamos dar aqui sequência ao estudo no livro de Atos. E hoje nós vamos entrar no capítulo 7. Vamos entrar no 7, que tem coisas muito boas para nós aprendermos aqui com o Estevão, né, Andresa? É isso aí. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de anotações, faça suas observações, suas dúvidas, aquilo que você de repente possa não ter entendido. Vá anotando, vá se empenhando nessa meditação, nesse estudo, nessa busca por conhecer aquilo que o Senhor deixou registrado nas Sagradas Escrituras para nós. Muito bem, que nós possamos realmente estar aprendendo juntos, né, Andresa? Sim. Juntos. Por isso que a gente diz que vocês podem anotar, podem perguntar, né? Realmente a gente grava alguns episódios da sala, mas a gente vai estar sempre acompanhando vocês para poder responder, para poder estar junto com vocês o tempo todo aí, tá bom? Isso aí. Vamos lá então? Lá. Então no capítulo anterior ali, no final do capítulo 6, a gente foi vendo ali, foi falando sobre algumas características desse diácono escolhido ali, né? Um dos diáconos que foram eleitos ali. E Lucas decide falar sobre Estevão, né? Ele destaca aqui a vida de Estevão. E a gente viu ali que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de fé. E isso não aconteceu depois que ele se tornou um diácono, né? Aquele que estaria encarregado do serviço em geral da igreja de Jesus, né? Da parte social, da parte prática, mecânica da coisa, né? Vamos dizer, a gente até falou o que é um diácono, né? Qual que é o serviço do diácono, é ir abrindo o caminho ali e facilitando para que aquele que tem o seu chamado do ensino, na ministração da palavra, ele não precise desviar a sua atenção com estas outras coisas, né? Frisamos sempre muito que não existe maior ou menor, né? Que não tem grau de equivalência aqui, mas que ambos são igualmente importantes, né? Então a gente foi vendo ali que esse homem, esse jovem Estevão aqui, ele já era assim, a sua vida era assim. E isso foi um dos requisitos também para que ele fosse eleito pelas pessoas ali como um dos diáconos, né? E aí a gente viu ali que alguns, no final do verso 6 ali, que alguns membros da sinagoga ali começaram a discutir com ele, mas o texto lindamente, Lucas nos conta que eles não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava, né? Porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava falando da palavra de Deus. Mas isso, né? Ao mesmo tempo que a palavra de Deus, ela nos abastece, ela nos anima, ela nos enriquece, ela nos leva para perto do Senhor, ela nos salva, ela nos liberta. Para aquele a quem o Senhor não chamou, ela condena, ela incomoda, né? E isso começou a incomodar eles de uma tal maneira, por eles não poderem resistir, eles não tinham como argumentar muitas vezes com Estevão. E então eles inventam ali, né? Arrumam testemunhas para falar falsidades a respeito do que Estevão estava fazendo, e isso foi a mesma coisa que fizeram com Jesus, né? Se você se lembra ali, tinham testemunhas para falar a respeito daquilo que Jesus não estava dizendo, inventar calúnias, e foi isso que eles fizeram aqui com Estevão também. E aí nós encerramos ali o capítulo 6, e agora vamos entrar aqui o capítulo 7. Muito bem. Posso ler então? Lê o primeiro para nós. Acompanha a leitura com a gente, você também. 7, verso 1. Vou lendo de 1 a 1, daí você vai, tá? Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim?
Quer que leia o Muito 2? bem, não, tá bom, Tá bom? tá bom. Olha só, é como que é interessante, né, Andressa, logo no primeiro, porventura isto é assim, né, que o sumo sacerdote fez a pergunta. Olha como que é interessante. Isso acontecia em toda vez que se entravam no sinédrio, né? Quando eles estavam no sinédrio, que iam fazer uma pergunta, a primeira coisa que eles perguntavam, na verdade, assim, o significado é assim, isto é assim ou não? Entendeu? Isto é assim? Por isso que ele fala, porventura, isso é assim? Né? Era uma pergunta tradicional, eles perguntaram para Jesus assim também, sabe? Então, era uma forma de eles já de cara, né, enfrentar lá aquela pessoa que estava ali. Se vocês se lembram que tudo como que era feito, né? No Sinédrio, o que eles faziam? Eles colocavam o cara lá no meio, né? E era uma roda cheia de pessoas em voltas, né? Sim. Fazendo, né? As acusações, né? Então, a ideia era o quê? Ele podia se defender, né? Ele podia se defender, ou ele podia dizer não é assim mesmo, ou aí ele entrar com uma sua defesa, na verdade, né? Passou assim com Jesus, isso foi com o Paulo também, né? Tem vários versículos, várias situações citadas que eles faziam dessa forma com cada um deles, né? Ou seja, então, esse sacerdote, né, o presidente ali, ele está perguntando, então, para Estevão se aquelas acusações são fundadas aquilo, ou não. Né? Exatamente. Essa é a forma que eles faziam em cada uma das ações. Tá? Vamos lá para o 2. Até antes de ler o verso 2, então, que agora Estevão vai responder a essa questão, e a gente vai ver que um longo discurso de Estevão aqui, ele vai fazer uma linha do tempo aqui, né, lá de Moisés, ele vai chegar até Jesus, e interessante como nós vamos poder observar versículo a versículo, que ele não está apenas dizendo algo que ele decorou, ou uma história que ele sabia. Em cada coisa que ele vai mencionar aqui, cada fato que para aquelas pessoas eram conhecidíssimas, ele vai mostrar o quanto é mentira as acusações que ele está sofrendo ali. Então não é um discurso decorado, é algo de alguém cheio do Espírito Santo de Deus, né? É algo muito pensado, é muito Deus falando nesse momento, né? Porque ele vai trazendo assim, não é um eu sou inocente, mas ele vai mostrando com aquilo que aquelas pessoas, nós estamos falando aqui dos membros do Sinédrio, nós estamos falando de pessoas que eram líderes ali na sinagoga, né? É o presidente, é o sumo sacerdote que está ali. Então todas essas coisas que ele vai narrar daqui para frente, aquelas pessoas conhecem muito bem, e ele vai estar mostrando, olha isso, contando a história, ele vai dizer, não estou fazendo isso que vocês estão dizendo, olha aqui como é que diz a Bíblia. Né? Isso aí. Então vamos conhecer um por um aqui do que ele foi falando. Verso 2. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: sai da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Olha só, Andressa, como que é maravilhoso, né? Uma coisa que eu aprendi, inclusive, agora lendo, né, e aprendendo um pouco com o Estevão, né? Ele não se defendeu das acusações que eles estavam fazendo contra ele. Olha que coisa maravilhosa. Gente, eu chego assim a me emocionar de falar disso, porque o que ele fez? Eles estavam indo contra aquilo que criaram, né, inventaram que ele tinha falado, né, da palavra de Deus. E o Estevão, gente, ele não se defendeu. Ele não chegou, não, vocês estão falando errado, é mentira, é isso, aquilo. E o que ele fez? Ele começou a pregar, ele começou a mostrar na palavra de Deus, na verdade, tudo aquilo que é o contrário daquilo que eles estavam falando. E eu vi, Andressa, eu vi vários comentários, inclusive, que a maioria, quase 100% dos cristãos que se defendiam, eles não rebatiam as acusações e sim pregavam. Olha que coisa interessante. Tipo assim, sabe, Andressa? Eu vejo trazendo isso para os dias de hoje. Quando alguém vem falar
de alguma coisa que você está falando em relação a Cristo, em relação à sua fé, defenda ela com a própria palavra. Foi isso que o Estevão fez. Não é uma defesa sua pessoal. Exatamente, não é sua defesa, é a defesa da palavra. E a defesa da palavra, ela tem que ser com a palavra, entendeu? Então, ele começou, a primeira coisa que ele fez, ele começou a contar a história dos judeus. Por quê? Porque a história dos judeus eles conheciam, né? Eles conheciam a história dos judeus, então ele começou a relatando, então isso ele mostrando que ele veio lá da Mesopotâmia, né? Ou seja, ele estava aqui mostrando, gente, olha só que coisa interessante, né? Que a nação de Israel, ela teve também um início modesto, né? Porque eles acusavam, muitas vezes eles falavam, pô, se pode vir alguém daquele lugar de onde veio Jesus, por exemplo, né? Ou seja, ele estava traçando um parâmetro para mostrar para eles que, na verdade, Jesus também estava vindo, ele veio de um lugar também simples, ele começou pequeno, vamos dizer assim, como aconteceu aqui, né? E assim ele vem contando e falando a eles, gente, ele traça um paralelo para mostrar para eles que não é porque eles hoje têm lá os seus sinédrios, estão lá, né, atrás de uma série de coisas, eles também começaram a religião deles, né, onde eles entendiam, onde eles estavam pregando, também havia começado pequena, né? Teve lá primeiro toda aquela história da onde que ele foi, para onde que foi, ele foi escolhido aí, Deus mandou porque ele seguisse, era sozinho, era ele, sem a família e tal, né? Então ele foi mostrando em todos os momentos sobre isso, né? Porque Deus, né? Moisés, gente, foi quem Deus usou como libertador, né? De Israel. Isso Entende? também vai mostrar para nós, ele também está mostrando aqui como é o mesmo Deus, né? O Sim. Deus de Abraão, quando ele está falando isso, né? Esse povo ali do Sinédrio, o sacerdote naquele momento, ele achava que as coisas estavam exclusivamente nas suas mãos, né? Que ele era o único intermediador entre Deus e o povo. E aqui Estevão ele está mostrando assim, não, olha, Deus chamou um homem lá da Mesopotâmia, um pagão, alguém que não conhecia, alguém que era de uma cultura onde se adoravam muitos deuses. Abraão era essa pessoa. Abraão não era alguém que conhecia o Deus verdadeiro, não. E Deus o escolhe. É isso que Estevão está mostrando para eles, né? Deus chamou um homem lá, alguém que não o conhecia, alguém que tinha uma cultura onde ele adorava outros deuses, variados deuses, era a cultura de Abraão ali, de onde ele vivia. Então é isso que ele está traçando, esse paralelo ali, mostrando, olha, não é vocês, Deus escolhe quem ele quer, Deus chama a todos, né? Ele mostra até, ele faz um comentário que nós vamos ver lá embaixo no 25 depois, mas só que é interessante falar agora isso para vocês, é que ele fala que os irmãos também dele não aceitaram ele como ele sendo essa pessoa, né? Então, como que é interessante o paralelo que ele vem traçando aí. Vamos lá para o 4, então, Andressa, só para nós dar uma... Sim, vamos ler o 4. Isso. Então, Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda nem tivesse filhos. Então olha o que ele está trazendo aqui. Veja como ele vai mostrando, né? Deus chama um homem, um pagão, de uma cultura de muitos deuses. Deus chama essa pessoa. Deus diz para ele, né? Nós nos lembramos do texto de Gênesis, das promessas que Deus faz a Abraão, né? De uma terra, de um povo, de bênção. E Abraão, o que ele está dizendo? Abraão morreu sem ter um pedaço de terra. A única terra que Abraão tinha, que nós já estudamos aqui em Gênesis, você pode voltar lá no YouTube e assistir Gênesis capítulo a capítulo ali. E nós sabemos que a única terra que Abraão teve de sua posse, foi a terra onde eles
foi enterrado. Era a única coisa. Mas ele está falando da fé desse homem, que não era um homem diferente de um gentio naquele momento, de alguém hoje que não conhece ao Senhor, né? E na verdade, assim, o que o Estevão, ele estava traçando esse paralelo para quê, Andressa, né? Estava preparando para mostrar para eles que o fato deles rejeitarem Jesus Cristo, o fato, né, deles rejeitarem a Jesus Cristo, automaticamente eles estariam rejeitando também Abraão. É mais ou menos assim, sabe? Sim. Mostrando a eles que, olha, vocês estão rejeitando Jesus Cristo, vocês estão rejeitando Abraão. Né? Por isso que ele vem contando toda a história. Eles tinham era uma interpretação errônea da palavra de Deus, né? Porque eles julgavam que a presença de Deus ela estava limitada ao povo de Israel e ao templo, né? Porque a gente viu que uma das grandes acusações ali que eles estavam fazendo contra Estevão é que ele estava falando contra o templo. Então, ele está mostrando como isso não é verdadeiro, não. As aparições, né, vamos dizer assim, as intervenções de Deus aconteceram em diversos povos, como no caso aqui de Abraão e fora do templo, né? O templo era algo muito recente a se contar da história dos hebreus, né? E ele mostra, né? Dessa forma ele mostra também que Jesus foi rejeitado, né, pelos seus irmãos, por nós, por todos aqueles que estavam lá, né? Foi rejeitado pelos próprios irmãos, né? A sua raça, vamos dizer assim, né? Foi rejeitado e foi pregado na cruz, né? Então ele está mostrando para eles isso. E aí ele vai seguindo nos comentários e mostrando cada passo daquilo que nós vamos poder entender cada vez melhor aí. Vamos lá, verso 6. E Deus falou que da descendência deles seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Tudo. O que ele está mencionando aqui agora? Tudo, Andressa, tudo colabora para aqueles que servem ao Senhor, né? Jesus já tinha falado sobre a descendência lá, né? Jesus já falou sobre nós, porque Jesus aqui está falando da descendência, daqueles que vão crer em Jesus, daqueles que agora estão crendo na verdade, né? Vão sofrer, vão ser escravos, vão ser maltratados, né? Ele fala da escravidão, né? Do que aconteceu lá nos 400 anos no Egito, né? Aqueles, ele está mostrando esse paralelo para eles, né? E Jesus, agora, aqueles que creem, como ele ali estava já nesse momento sofrendo isso, né? Sofrendo esse ataque por eles. Então ele vem mostrando com a palavra, com aquilo que ele sabia. E outra coisa maravilhosa, né, Andresa? Que conhecimento tinha o Estevão, né? Como não é por nada que no início fala que ele era um homem cheio de graça, né? O conhecimento, ele deveria ser daqueles que se debruçavam em cima dos livros para aprender, para conhecer, né? E entender sobre a palavra do Senhor, né? Porque ele vem fazendo esse paralelo o tempo todo, né, com o que aconteceu lá com Abraão, que era a história que eles conheciam, e com Jesus, né? Que maravilha, né? Vamos ver, verso 7. Deus disse ainda, castigarei a nação a qual forem escravos, e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou no 8º dia. E Isaque gerou a Jacó e Jacó gerou os 12 patriarcas. Então ele vai continuando aqui contando a história, né? Fala do período em que fala sobre ali o período do povo no Egito, a José, depois eles escravos, depois que iria libertá-los ali. Fala da circuncisão aqui, né? Que essa aliança que Deus faz com Abraão ali da circuncisão, era isso que mostrava a diferença do povo de Deus com os outros povos, né? Assim, aquele que é povo de Deus, ele é circuncidado. E é isso que ele está trazendo aqui, a diferença do povo de Deus, e aí nós vamos ver depois mais para frente, da circuncisão do coração, né? Que não é simplesmente uma marca física, né? É algo no espírito, é algo do nascer de novo, um coração circuncidado, né? E ele fala, Andressa, porque ele está falando da terra prometida, e essa comparação que ele faz, ele fala que agora, a partir de agora, com Jesus, o povo vai ter a liberdade, né? A liberdade
de escolher e de adorar o Deus, né? É mais ou menos como eles tiveram aquela liberdade de entrar na Terra Prometida, de ter os seus caminhos, cada um lá, né? E essa incircuncisão, Andressa, como ele fala no pacto abrâmico, né? Que ele está falando ali, a gente sabe que era uma circuncisão era uma, vamos dizer assim, era uma forma que ele separava, né, da parte carnal para poder, passava a ser um filho de Deus, né? E agora, ele mostra que o batismo que Jesus fez, né, o batismo que Jesus ensinou, passa a tomar o lugar disso, né, da circuncisão, né? E então ele faz essa comparação, ele passa agora a mostrar, olha, o que ele fez lá na Terra Prometida, agora está aqui, gente, ó. Jesus batizou, a partir do batismo, a partir da crença, a partir do momento que você crê em Jesus, daqui para frente, você segue os teus caminhos com o Senhor. Veja como todas essas coisas, ele está trazendo a história do povo de Deus, daquelas pessoas que estavam ali, essa é a história do povo de Israel, do hebreu, e ele vai trazendo essa história, fazendo esse paralelo, mostrando quanto aquilo que Jesus ensinou e aquilo que ele estava replicando que Jesus tinha ensinado, não está errado. É isso, está correto o que Jesus fez, o que ele está fazendo, está correto. Vamos lá, então? A venda do José ali, como que é interessante. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante do faraó, o rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e o nosso país não se achava o que comer. Mas quando Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e o faraó veio a conhecer a família de José. Muito bem. Você vê, Andressa, começando aqui no 9 que você leu, ele fala da venda de José no Egito, né? Olha como que é interessante, né? O José, nós sabemos bem da história que ele foi entregue pelos comerciantes, né? Pelos seus irmãos, né? E Jesus, qual que é a alusão aqui que ele mostra essa conexão, né? Ele fala, Jesus foi entregue aos romanos pelos seus irmãos, né? Então ele mostra isso para eles, olha, gente, o que vocês estão fazendo, na verdade, é isso, né? Tudo que aconteceu com José, as tribulações, a sabedoria, né? Diante do dentro do faraó, isso tudo foi a graça de Deus, porque foi Deus que tocou no coração, foi Deus que preparou esse momento. Nós sabemos bem da história, não precisa nem repetir aqui, né? Ele foi o segundo do Egito. Gente, não teria porquê, né, o José chegar lá e ser o segundo do Egito, né? Se não existisse toda uma programação, tudo preparado por Deus, né, Andressa? Como você disse, tudo já determinado por Deus, né? Para chegar lá no Egito e assumir, assim, o controle, né? Então, Deus é assim, gente. Deus com Jesus fez a mesma coisa. Então, preparou, né? Isso mesmo. Então, ele tá mostrando aqui que o tempo todo é Deus, assim como Deus estava ali com os patriarcas, foi que ele apareceu aos patriarcas, ele falou, ele enviou, ele prometeu, ele guardou, né? Foi Deus zelando o tempo todo ali por esse povo. É isso que ele está mostrando, que muito antes de um lugar santo, do que eles estão brigando ali pelo templo, né? Tudo tinha que acontecer dentro do templo, aquele lugar era um lugar santo, é só aquele lugar. Então, quando Jesus rebatendo isso, e agora Estevão fazendo isso, então ele está mostrando, olha, muito antes de um lugar santo, existe um povo santo, existe um povo separado, existe um povo que em Deus está preocupado. Deus não está preocupado com o lugar, Deus está preocupado com o povo, né? Depois nós sabemos que o profeta fala, né, que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, né? É com o povo que Deus está preocupado, é com o seu povo, aquele que ele separou para si. É isso que Estevão está mostrando para eles. O importante não é o lugar,
É isso que Jesus falou, isso aqui não é santo, são as pessoas, é Jesus, é isso que é importante. E agora existe uma coisa muito interessante aqui, Andresa, porque quando ele fala, né, que os filhos de Jacó agora estão voltando, que vão ter vão ser até forçados lá, né, a ir lá conversar com seu irmão, entender o que aconteceu, ele está mostrando que agora com Jesus é mais ou menos da mesma forma, sabe? Eles foram lá, eles entregaram ele, eles fizeram tudo, né? E agora, eles dependeram do quê? Eles dependeram do perdão do irmão deles, do perdão do rei, né? Para poderem estar bem. E aí ele está mostrando exatamente isso que está acontecendo, né? Aconteceu com Jesus, vocês fizeram a mesma coisa, vocês crucificaram, mas agora, gente, agora é com ele. É só com ele, é para ele, é por ele. Sim. Vai ter que ser com ele para que vocês sejam perdoados. Por isso que ele está falando, sabe? Ele está mostrando para ele que lá atrás teve um homem, né? Que através de um homem que Deus colocou a mão sobre ele, toda uma nação de Israel dependeu dele para sobreviver. E agora nós dependemos de Jesus para sobreviver. É essa a relação, entendeu? Então ele vem mostrando para eles consigam entender tudo isso, exatamente. Se a preservação, né, da vida ali, do povo que Deus separou, foi feita através da vida de José, hoje é Jesus que nos traz a vida. Foi assim que os irmãos deles vieram a reconhecer, a honrar ele, né? Que tinham feito sofrer e tudo que eles fizeram, né? Como que é bonito isso, se você pensar, né? Todas aquelas pessoas que fizeram, nós sabemos que ali Jesus, no momento lá na cruz, até pediu que perdoassem eles, né? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo, né? E é mais ou menos da mesma forma, né? Aqueles que crucificaram o Senhor Jesus foram perdoados, né? Foram perdoados também. Olha, o verso 14, ele finaliza a parte da história da vida de José, né? Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó foi para o Egito e ali morreu. Ali também nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postos no túmulo de Abraão, que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando um certo preço. E quando já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Então, este outro rei tratou com astúcia a nossa gente e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Pois esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa do seu pai. Quando tiveram que abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e criou como o seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Veja como ele vai narrando a história e no decurso da história nós vamos vendo a mão de Deus guiando todas as situações. Nós vamos vendo a mão de Deus guiando o seu povo, conduzindo o seu povo o tempo todo. E aqui, Andresa, tem muita coisa para a gente falar, mas no 18, por exemplo, quando ele faz esse ponto que aqui se levantou outro rei, né, que não conhecia José. Olha como que é interessante, né, gente? Aqui nós podemos ver uma grande ingratidão do povo egípcio, né? Na verdade, o povo de Israel não, né? Porque eles sabiam da história. Mas olha só como que é interessante, quando entrou esse novo rei, acabou a história de José. Não se falou mais de José, né? Foi um negócio que ficou esquecido, tanto é que hoje, nas histórias do Egito, não se comenta sobre isso. Porque segundo, inclusive, alguns estudiosos falam que eles apagaram tudo. Mas o povo em si, né? O povo, as outras gerações, nós hoje ficamos sabendo dessa história. Por quê? Porque o povo de Israel guardou isso. Continua indo, por exemplo, assim,
casando-se entre eles, sabe? E cuidando desse lado para poder chegar, inclusive daí que saiu até toda a geração, até do Messias depois, né? Que saiu desse povo todo. Então eles vieram, sabe, Andressa? Levaram a lembrança de José, mostraram tudo isso, né? E mostrando dessa forma, eles mostram o que nós devemos fazer hoje, sabe? O que nós vamos fazer hoje? O que eles deveriam estar fazendo hoje com Jesus? É mostrando isso às pessoas, né? Não deixando-nos cair no esquecimento ou num próximo ou qualquer um que viesse logo em seguida. Mas não, ele está mostrando o quê? Ele está mostrando que eles deveriam entender que o Messias estava com eles e eles mataram, né? Mas o Senhor o colocou num lugar supremo lá, exaltou ele soberanamente e que nós devemos continuar e não esquecer dele de forma nenhuma, né? Aonde que nós estamos? Nós paramos aqui, eu acho que pela hora nós vamos ter que parar por aqui mesmo. Depois, semana que vem, a gente continua esse discurso de discípulo. Mas até aqui o que a gente pode ver é isso, é como Estevão está mostrando para eles como Deus vai dirigindo o seu povo, o que é importante, as coisas que ele estava falando a respeito de Jesus, a respeito de Moisés, a respeito da lei, a respeito do templo. Ele está trazendo todo esse embasamento aqui. Então, além de tudo isso que Estevão está falando, não deixa de nos chamar a atenção aquilo que Larry falou agora há pouco, o quanto esse jovem rapaz aqui, ele conhecia, o quanto ele entendia, o quanto ele possivelmente estudou muito, buscou saber, né, do que aconteceu, porque você vê que mesmo o resumão que ele está fazendo aqui, ele tem uns detalhes bem, né, de quem conhece a história, de quem sabe, de quem é um menino que ouviu Jesus ali por aquelas ruas, ouviu seguramente em muitas dos dizeres de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, ele era uma das pessoas que estavam ali sentadinhas, ouvindo Jesus falar, e ele fez, aí ele consegue agora, nesse momento que ele está sendo acusado, assim como Jesus fez, ele consegue fazer a conexão, ele consegue compreender o que Jesus estava falando. E ele está tentando trazer isso para essas pessoas aqui. Ele não está se defendendo, e sim falando daquilo que ele conhecia. Por isso eu digo para vocês, que nós possamos fazer assim em todo momento, Andressa, né? Quando o assunto for Jesus, que seja respondido com a palavra, com a Bíblia. Não é o que eu penso, né? Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus diz, fala. Né? A gente sempre fala isso, o que eu penso não tem a menor importância. O que a Muito Bíblia bem. fala. É isso que Gente, é a verdade. O nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero orar por você. Coloca a tua mão no coração, vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te dar graças, Pai querido, te dar graças por esse momento que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos capacitado a cada dia mais. Abençoa, Pai, a vida de cada um que está escutando, aprendendo e conhecendo a Tua Palavra, Pai, através desse vídeo, Senhor. Que o Senhor esteja à frente, que o Senhor esteja guardando as suas famílias, sua casa, os seus filhos, Pai querido. Que o Senhor esteja à frente de toda e qualquer situação que eles necessitem do Senhor. Porque nós sabemos, Pai, que tudo depende do Senhor. Por isso nós colocamos o Senhor na frente de toda e qualquer situação. Nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém? Vem para a sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem para a sala.